que a noção de tornar-se o que se é em Nietzsche tem a ver com a psicologia fenomenológica existencial? Esse vídeo é uma continuidade do meu último vídeo no canal, em que eu falo sobre as bases filosóficas da psicoterapia de inspiração fenomenológica existencial. Agora eu queria falar mais especificamente, tentando responder uma pergunta que fizeram no meu último vídeo. Eu vou ler a ideia geral, vou colocar aqui na tela, mas eu queria meio que nortear, situar o que é a minha fala agora. A Adriana, ela pergunta assim, que durante a formação dela em psicologia, uma questão que marcou muito ela na noção de liberdade na psicologia fenomenológica existencial. E aí ela me pergunta se essa noção de tornar-se o que se é em Nietzsche, que dialoga com o pensamento do Heidegger, o ser aí, e aí vamos lá, o vídeo que ela está fazendo menção, eu explico isso, da ênfase que o Heidegger faz sobre a diferença ontológica, diferenciando o ser de ente, propondo na analítica do Dasein uma investigação sobre os modos de ser, os sentidos do ser, do nosso ser, do ser humano, do ente que nós somos. E aí, bem, ela pergunta, se não seria essa frase do Nietzsche, tornar-se o que se é, uma nova determinação do ser? E ela conclui, esse tornar-se o que se é seria para Heidegger estar no mundo de forma autêntica. Eu queria pegar algumas ideias que ela fala ali, porque eu acho que elas são muito relevantes. Primeiro, para tematizar a proximidade desses autores, ressaltando que Nietzsche não era um fenomenólogo, não está inserido rigorosamente nessa tradição existencial, ainda que eu considere Nietzsche um pensador existencial, ou com elementos do pensamento existencial, mas ele não é fenomenólogo. E o que isso tem a ver então com o que o Heidegger vai falar na obra dele, com o que Nietzsche fala, e o que isso tem a ver no sentido da relevância para a psicoterapia? Então esse vídeo eu vou dividir em alguns momentos. Primeiro, o que Nietzsche entende por essa noção de tornar-se o que se é, e eu vou tomar como referência as citações que ele faz nos livros A Gaia Ciência e no Et Homo. Depois, como Heidegger, no livro chamado A Carta sobre o Humanismo, escreve que a essência do homem é a sua existência como existência. O que isso tem a ver com o que o Nietzsche fala? E por fim, como esses dois autores, nessas noções, Nietzsche e Heidegger, com as noções de tornar-se o que se é, que a essência do homem é a sua existência, qual é o encontro disso e por que isso é relevante para a noção de liberdade nas terapias de inspiração fenomenológica existencial. Primeiramente, a gente tem que entender que, independente do que está escrito na frase, elas partem desses autores que as falam com sentidos muito específicos no conjunto da sua obra. A menção primeira que a gente tem notícia é do poeta Píndaro, que fala essa frase, torna-te o que tu és, e Nietzsche resgata ela num aforismo do livro A Gaia Ciência. Eu até quero ler o aforismo. É o aforismo 270, aí, bem, tem assim... É bem curto. O que diz a sua consciência? Torne-se aquilo que você é. Eu vou colocar aqui no vídeo o original em alemão. E aí há várias traduções possíveis. Torne-se aquilo que você é, torne-se quem você é, torna-te quem tu és. Entendendo o contexto da obra do Nietzsche, a gente consegue ter uma noção, porém aqui ainda fica muito vago. Realmente, ele não explica isso. A primeira noção que a gente precisa ter em mente é que Nietzsche é um crítico dos essencialismos que, na leitura do Nietzsche, são decorrentes da metafísica ocidental que é herdeira do platonismo, que em grande medida trouxe para a filosofia, para a ciência, uma certa noção no que diz respeito ao nosso modo de ser, do ser humano, que nós em tese possuiríamos uma essência, algo fixo, imutável e ligado ao transcendente, ao metafísico. Essa é uma primeira noção que a gente precisa ter em mente. Nietzsche anuncia isso no livro A Gaia Ciência, e na Gaia Ciência, que é um livro de 1882. Em 1888, ele vai trazer elementos para que a gente consiga entender melhor o que ele estava querendo dizer ali. Bem, o livro de 1888, que eu faço menção, é o Et Homo, que tem um título que já dá pistas, que eu acho
melhores para que a gente entenda o que ele está tematizando. O subtítulo do livro é Como Alguém se Torna o que é, tá? E na parte, o aforismo 9 do capítulo que se chama Porque Sou Tão Inteligente, eu acho curioso esses títulos que a gente coloca, porque você pode pensar assim, caramba, que cara meio que sem noção, né? Se acha demais, né? É muito arrogante. Eu penso que Nietzsche está sendo muito fiel, pode estar sendo arrogante, mas acho que ele está sendo muito fiel ao que é a crítica dele, a moral, no sentido de, por exemplo, a gente precisa fazer certas concessões porque moralmente, por exemplo, não é bem visto você fazer um elogio a si mesmo, ainda que você ache isso, né? A gente fica ali meio que por uma certa etiqueta, uma certa ética. Bem, ele põe na escrita o que ele acha, né? Que ele é alguém inteligente, escreve bons livros, enfim. Só um comentário sobre isso, para dizer que não é apenas capricho. Eu penso que ele está de algum modo fazendo na escrita o que é a filosofia dele. Mas no aforismo 9 desse capítulo, ele fala sobre como alguém se torna o que é. E aí aqui eu acho que a gente consegue entender melhor qual é a temática ou o tom que a gente vai dar, considerando que a gente não pode esquecer que um autor ele sempre está colocando em questão a sua própria interpretação dessa frase. Bem, a gente sabe que quando Nietzsche ele coloca, segundo esse livro, esse enunciado, ele está fazendo uma diferença do que ele entende que é a oposição de uma frase que tinha no oráculo, no templo de Apolo, na cidade de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Aí vamos lá, algumas ressalvas aqui. Essa frase, e aí eu tomo como referência um capítulo que está nesse livro aqui, ó, História da Psicologia, Rumos e Percursos. É o primeiro capítulo que quem já teve aula comigo sabe que eu costumo recorrer muito a esse livro. E o primeiro capítulo tem como título O Múltiplo Surgimento da Psicologia. E o Arthur, que é o autor do capítulo, ele faz aqui uma certa explicação de como essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela não quer dizer conheça a sua intimidade, ou como meio que assim, conheça a sua essência, nada disso. Isso não estava em questão no mundo grego. O que ele vai falar ali, que o que estava em questão era a noção de sofrosine, de conhecer a sua medida, ou conhecer, alguns autores vão traduzir como temperança, enfim. Entender a condição humana como essa que é do mortal, do ser mortal, portanto, diferente dos deuses. O que Nietzsche vai tentar diferenciar é que o tornar-se o que se é dele não é o que o pensamento socrático, platônico, vai entender como conhece-te a ti mesmo. O que o Nietzsche vai pontuar é que essa noção de conhece-te a ti mesmo, em decorrência da filosofia socrático-platônico, acabou se tornando uma espécie de conhece a essência da tua alma, que é fixa, que tem uma relação com o eterno, que está lá na transcendência, na metafísica, enfim. Ele vai demarcar que ele vai entender que esse conhece a ti mesmo, que privilegia o conhecimento, a intelecção, a razão, não é o que ele está falando, de tornar-se o que se é. O que ele está propondo sobre tornar-se o que se é? Que essa frase ela pode parecer um pouco contraditória. Talvez ela até seja, se a gente segue o registro da tradição aristotélica, socrática, de todo o silogismo, de toda aquela noção de princípio da não contradição. Nietzsche é crítico dessa compreensão de mundo, da existência, do nosso próprio modo de ser. Entende que o ser humano, por ser marcado por esse devir, por ser marcado por essa impermanência, sempre está em questão se tornar algo. Ao mesmo tempo que o que caracteriza as nossas possibilidades de ser é isso que está sempre, não como algo que é, mas como algo que está sempre sendo, acontecendo, criando, no gerúndio, gerundiando, que não tem um começo, meio e fim, mas está sempre em pura criação. Isso tem sempre em questão na filosofia do Nietzsche. Eu lembro daquele livro da Clarice Lispector, Um Aprendizado, ou Livro dos Prazeres, sem dar muita spoiler do livro, mas ele é curioso porque esse livro, ele começa de um modo muito engraçado, que ele começa com uma vírgula, e isso é estranho porque o começo do livro tem que ser lá, letra maiúscula, aí a frase começa, e quando o livro termina, ponto final.
E o livro não termina com um ponto final, ele termina com 2 pontos. E aí eu penso que a Clarice Lispector está expressando na literatura dela essa compreensão de que as coisas não têm uma certa linearidade, tá? Elas têm uma descontinuidade, e a vida se dá dessa maneira. Para Nietzsche, então, que talvez seja difícil de entender, porque a gente está preso a essa tradição, essa compreensão que a tradição metafísica impôs, de entender meio que tudo ou nada. Então, ou você é, ou você não é. Por quê? Por que eu precisaria me tornar se eu já sou? Ou, se eu já sou, o que eu me tornaria? Mas tornar-se o que se é, e Nietzsche, a provocação que ele faz no conjunto da obra dele, é que é nossa tarefa, e não tem muito como fugir dela, o trabalho constante de se recriar, se articular com as coisas, que a existência ela não é marcada por um caráter meio que ético, de buscar uma verdade, isso é o bom. Isso foi que a tradição platônica, o cristianismo, a ciência colocou. O Nietzsche está entendendo a existência como um processo artístico, e como produção artística, como aspecto estético, a criação, o devir, ele está sempre em questão. E esse é o nosso modo de ser. Tornar-se o que se é, portanto, tem a ver com tornar-se criação, tornar-se abertura. Inicialmente, só um detalhe aqui, né? No primeiro livro do Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, me dei conta disso agora. Ele fala que o homem deixou de ser artista, tornou-se obra de arte. E lá na frente, na Gaia Ciência, ele vai falar que a existência se expressa como fenômeno estético. Ou seja, ele está nem entendendo que nós somos uma espécie de artistas, gênios artistas que criam a vida. Não. A própria existência, nós somos arte, nós somos criação. É isso que tem questão em Nietzsche. A gente sabe que o Nietzsche não era fenomenólogo. Mas o que tem a ver essa noção que ele está trazendo de tornar-se o que se é com o que o Heidegger discute na analítica do Dasein, Ser e Tempo, que foi a questão do meu último vídeo? E por que isso não seria uma espécie de oposição ao que o Heidegger fala? Bem, no último vídeo eu expliquei lá, quando eu falei de diferença ontológica, nesse trecho do vídeo, que, bem, ser não é ente, foi lá que eu estava explicando, e que interessa ao Heidegger, na analítica do Dasein, na analítica do ser aí, investigar os modos de ser, os sentidos desse ente que nós somos. Essa vai ser a analítica existencial do Heidegger. Porque ali ele pontua que é condição da existência humana, nossa, ser marcado por uma determinação. Você vê que tem muita proximidade com o que Nietzsche fala, que nós somos marcados pelo devir. Mas eu queria pegar uma outra referência do Heidegger, que eu acho que me ajuda a pontuar a proximidade desse diálogo, que, de novo, não é a mesma coisa, mas tem proximidade. Só que agora a minha referência do Heidegger não é mais Ser e Tempo. É um livro do Heidegger, uma carta que... é um texto que ganhou o seguinte título: Carta sobre o Humanismo. A minha tradução é do Rubens Eduardo Frias, então esse é um detalhe também, né? Essas traduções. Inclusive a tradução que eu estava usando anteriormente era do Paulo César de Souza, da Companhia das Letras, né? Porque, enfim, eu acho importante situar qual é a referência da tradução que a gente está usando. Bem, nessa tradução que eu falei da obra do Heidegger, Carta sobre o Humanismo, ele fala na página 25 o seguinte: aquilo que o homem é, o que na linguagem tradicional da metafísica se chama a essência, ele coloca entre aspas, do homem, reside na sua existência. Aqui ele está fazendo uma oposição, uma certa crítica ao existencialismo do Sartre, quando fala que a existência precede a essência, que o Heidegger vai falar que isso é uma inversão da metafísica e ainda carrega aspectos metafísicos. Isso não interessa tanto agora, mas o que o Heidegger quer pontuar aqui na radicalidade é que, geralmente nós entendemos essência como algo fixo, imutável, permanente, daquilo que nos constitui. Tanto que não é raro, vamos trazer a psicologia, porque a gente está falando muito de filosofia. Muitas pessoas vão para a terapia para falar, elas pensam o seguinte: não, eu vou lá para me conhecer melhor, eu vou lá para resgatar a minha essência. Essas pessoas estão presumindo que tem algo dentro delas, fixo e imutável, que meio que se perde a sua verdade, sabe?
Só que para o pensamento existencial, meio que a nossa verdade, ela está sempre em jogo, ela está sempre em construção. Ela não é permanente, ela é impermanente. A gente vê de novo que tanto para Nietzsche como para Heidegger há uma compreensão que é da condição humana a impermanência. É isso que caracteriza a tradição existencial. Entender a existência, nos entender como sendo nós, a existência, um processo que está sempre em questão a fluidez da existência. A existência, a existência, se dá nesse processo de indeterminação. Talvez eu explique de um modo que pareça também contraditório, mas eu espero que ele faça sentido. Como a gente entende que essência é algo fixo, é um traço que permanece, e o Heidegger está falando que nós não temos isso, não temos uma essência, a gente poderia dizer que a essência do ser humano é não ter essência. Isso pode parecer contraditório, é aquela coisa tipo quando a gente fala que toda regra tem uma exceção, e isso acaba sendo uma regra, né? Mas o que ele está estabelecendo é que é da condição nossa, ao existir, sermos marcados por essa determinação, ou seja, não termos uma identidade fixa. Então vocês notem, eu acho que vai aqui na direção da pergunta da Adriana, mas quando a gente fala torna-se o que tu és, torna-se o que você é, ele não está estabelecendo um ser e portanto uma determinação. Bem, primeiro que eles não estão usando a noção de ser do mesmo modo, mas a gente entende que a linguagem que Nietzsche usa, que é diferente da do Heidegger, está pontuando justamente para esse aspecto que a gente pode entender que ele é ontológico, mas a gente não dá esse nome, mas indica que a condição da existência é essa abertura, essa indeterminação. Que tornar-se o que se é não é atingir minha verdadeira essência, assumir minha identidade, mas eu diria que é sim assumir a condição da existência que me atravessa como determinação, como devir, que eu posso até entender paradoxalmente é inconstante, é indeterminado e nem daria para dizer que seria uma identidade, ainda que a todo momento esteja em jogo eu me apropriar daquilo que me atravessa. O Heidegger, quando ele fala que a essência do homem, do Dasein, de nós, entes existentes, a nossa essência é a própria existência, ele está primeiro deslocando para algo que está dentro de mim, mas justamente para isso que está sempre se lançando, que está inseparável do mundo. Tanto que o Heidegger vai dizer, lá em Ser e Tempo, que o homem e o mundo são co-originários, né? O ser aí, ou o ser no mundo, como pode se entender, não é a melhor tradução, mas a gente pode entender que tem muita proximidade, tem a ver com esse aspecto de inseparabilidade nosso com o mundo e que, portanto, aí já está demarcando um rompimento com as compreensões da filosofia, da psicologia, que assumem uma determinação. Qual determinação? Aparelho psíquico, biológico, personalidade, self, constituição antropológica, social, pensamento existencial. O que marca a condição da existência é o devir, porque o que está em jogo aí é a compreensão que liberdade é indeterminação. E aí a gente tem aqui um elemento muito importante para ir para a clínica. O Heidegger fala, esse termo também ele pode gerar uma certa compreensão equivocada no senso comum. Essa noção de autêntico, inautêntico. Vamos entender o que esses termos querem dizer. E eu já deixo aqui também a ressalva de que se esse tipo de conteúdo interessa, seja das articulações possíveis de Nietzsche com a clínica, ou de noções mais fundamentais da clínica fenomenológica, existencial, comentem aí para que a gente saiba que isso é relevante. Mas vamos lá. Quando o Heidegger faz analítica existencial, ele parte do modo como no início e na maior parte das vezes o ser aí se encontra, que é tomado pela impessoalidade, ou seja, ele vive o modo como espera-se que se vive. Então é o modo que eu falo porque falo, eu entendo porque pensam assim dessa maneira. É aquilo que às vezes no senso comum as pessoas chamam de viver automatizado, viver de modo alienado. Meio que eu não penso muito, eu não sou muito crítico, eu não me aprofundo em mim mesmo. Eu sou tomado pelas determinações que o mundo estabelece. Elas estão aí, já chega no mundo tomado por essas determinações.
A minha liberdade está no momento em que eu posso atender ou não a essas determinações. É isso que está em questão aí. A liberdade aqui no pensamento existencial não é livre-arbítrio, mas é indeterminação ontológica. É poder me articular dos modos que são os meus possíveis. O meu possível não é fazer tudo, mas é poder fazer o que eu posso. É isso que está em questão. Quando Heidegger fala do ser aí tomado no início e na maior parte das vezes pelo impessoal, ele coloca lá que nesse modo do impessoal, o ser aí ele está tomado, digamos assim, agindo ao modo da impessoalidade, da impropriedade ou inautenticidade, são os termos que se usa. A noção de autêntico e inautêntico, eu fico preocupado do que ela pode querer significar, porque há na nossa compreensão comum que nós temos uma essência, que nós temos algo meio que autêntico, verdadeiro, inclusive parecido com aquilo que Nietzsche critica no platonismo, no pensamento socrático, que buscar uma verdade nossa, íntima, enfim. Não é disso que ele está falando. Quando ele fala de autêntico, inautêntico, próprio, impróprio, o que ele está falando aí que é próprio, que é da existência, esse caráter de abertura. Mas, ironicamente, por sermos livres, um dos nossos modos possíveis de lidar com isso é viver ao modo do fechamento dessa possibilidade, ao modo da restrição, ao modo de meio que ficar alheio a essas possibilidades, meio que se esquecer, vou usar esse termo, se esquecer dos meus possíveis, se esquecer, não me dar conta da minha abertura de sentidos, de possibilidades. Viver ao modo do inautêntico, autêntico, próprio, impróprio, não são valorações, um é melhor ou pior, porque a gente sempre está oscilando nisso, sobre esses modos. Uma existência autêntica é o modo da existência que permite a abertura de mundo. Que é quando eu vou me angustiar, que aí é um outro vídeo que a gente poderia falar sobre as tonalidades afetivas, tédio, angústia, enfim. Mas assim, o que está em questão aí é como que é muito fácil pela nossa liberdade a gente se distanciar dos nossos possíveis e não tornar-se o que se é. Então, quando Heidegger está falando de uma existência autêntica ou própria, ele está pontuando para um modo de existir que é, digamos assim, aberto às possibilidades que estão aí postas para nós, são os nossos possíveis. Agora, o que isso interessa à psicologia fenomenológica existencial? Quando Nietzsche fala lá, torna-te o que tu és, ele está apontando para o nosso caráter de devir, de transformação, de transitoriedade, de criação artística. Quando Heidegger fala que a essência do homem é sua existência, e que a existência é marcada por essa determinação, e que cabe então a nós, ao Dasein, se articular com os nossos possíveis, e essa é a nossa liberdade, a terapia fenomenológica existencial, ela trabalha para que apareça para o outro os seus possíveis. E parte desse processo de meio que tentar propiciar ao outro que apareçam os seus possíveis é romper com essa compreensão que nós teríamos um ser fixo, imutável, que não pode mudar. Porque se não pode mudar, não tem uma possibilidade. Eu sou assim porque eu sou teimoso, é minha personalidade, é por conta de algum transtorno. Eu não estou negando, eu não estou recusando, negligenciando o fato de que nós temos atravessamentos de ordem coletiva, biológica, enfim. O ponto é como esses atravessamentos, em tese, nos determinariam. Para o pensamento existencial, a existência ela vai se construir nas relações. Porque se eu reduzo para um único modo, biológico, psicológico, sociológico, eu estou vendo a nossa condição de um modo muito reduzido e não estou vendo um panorama mais completo que isso sempre se dá, existir em relação eu penso que inclusive muitas vezes, eu até estava lembrando no livro do Manuel de Barros, que se vocês tiverem interesse também tem aqui no canal vídeos que articulam psicologia fenomenológica existencial com literatura
Guilherme está fazendo uma série de vídeos sobre Guimarães Rosa, enfim. Mas eu estava lembrando do que o Manuel de Barros escreve nesse livro aqui, O Livro das Ignorâncias, que eu acho engraçado porque você vê a tradição platônica socrática assume que nós temos um saber, que a gente pode acessar a nossa essência pelo conhecimento da verdade. A gente privilegia o não saber, a gente não privilegia o não saber das coisas, porque a gente quer encontrar um saber que garanta uma espécie de identidade, uma coisa meio que fixa. E aí o Manuel de Barros, já no título dele, Livro das Ignorâncias, ele escreve errado, eu penso que talvez por vários motivos. Um dos motivos é pontuar que nós somos povoados de ignorância, né? Outro que talvez aquilo que a gente julga que sabe, a gente não sabe. Ou talvez que a gente precise romper com o saber soberbo que a gente atribui às nossas certezas, assumir que a gente alcançou essas verdades, enfim. Bem, ele fala aqui, acho muito bom isso. Ocupo muito de mim com o meu desconhecer. Eu acho que isso é muito potente, porque olha só, né? Eu vou me ocupar com uma coisa que eu desconheço. É quase como se fosse querer se ocupar de uma coisa que a gente entenderia que é vazia, né? Mas acho que essas provocações que trabalham com supostos antagonismos, eu acho que elas nos mobilizam, sabe? Heidegger, Nietzsche, Manuel de Barros, Clarice Lispector, a clínica fenomenológica existencial, ao entender que é da condição humana essas indeterminações, essas aberturas, trabalha para que para o outro apareçam os seus possíveis. Bem, espero que de algum modo isso tenha respondido em alguma medida o que a Adriana perguntou, tenha ajudado a entender um pouco melhor as bases teóricas dessa psicologia, como é que ela se articula com filosofia, com literatura. Qualquer sugestão, comentário, deixem aí para que a gente veja e aguardem o próximo vídeo que a gente vai dar continuidade ao nosso projeto.